Nesse vídeo mostrarei como se posicionar da maneira correta com cada brawler, mostrarei os tipos de mapas, tipos de composições e o posicionamento certo de cada classe e alguns mapas aí com estratégias que vão mudar o seu jeito de ver o jogo no Brawl Stars. E em primeiro lugar vamos falar sobre os tipos de mapas que tem dentro do jogo atualmente. Existem mapas aí do tipo aberto que não tem muito muro, né? Então são muito bons para brawlers aí que tem um range bem longo, como por exemplo os brawlers da classe atirador. Já os mapas mais fechados são aqueles que tem bastante muro e bastante mato, aí são muito bons para brawlers que atiram por cima da parede, como por exemplo aí os detonadores. E os mapas que tem bastante muro e bastante mato são muito bons aí para os tanques e para os assassinos. E brawlers que tem um range médio, né, um alcance médio aí também são muito usáveis aí nesse tipo de mapa. E outro tipo de mapa é aquele que tem um meio mais fechado e tem as laterais mais abertas, né? Então o meio aí você vai usar brawlers aí que são bons em mapas fechados e as laterais aí brawlers que tem bastante range. E um mapa muito comum que tem no jogo é aquele que o meio é mais aberto e as laterais são mais fechadas, né? No FUT Brawl tem muito mapa desse tipo. E galera, lembrando que tem muros indestrutíveis dentro do jogo, né, que você não consegue quebrar, e também você tem muros que você consegue quebrar. Então o mapa ele pode ser totalmente fechado. Se a sua composição conseguir quebrar o mapa e abrir ele todo, né, ele vai ficar bom aí para brawlers que tem um range longo. Então tudo depende muito aí do tipo de mapa que você vai cair e da sua composição também. E em segundo lugar vamos falar sobre os tipos de composições que você pode estar usando. Existe aquela composição mais espalhada, né, que geralmente tem um brawler na direita, outro na esquerda e outro no centro, só que eles estão distantes um do outro. Esse é muito bom para você fazer um controle de área, muito bom aí na partida, e você conseguir fazer uma pressão no time inimigo, né, fazendo eles recuar. Então se a composição deles for muito junta, vocês vão ter uma vantagem. Já aquelas composições mais concentradas, né, que os brawlers ficam um mais junto do outro, geralmente são composições que tem brawler do tipo suporte, para dar uma cura ali, para dar algum buff de velocidade. Então são brawlers aí que podem estar sendo usados em composições mais concentradas. E um outro tipo de composição é a anti-counter, né, que você vai ter um brawler ali, pelo menos na sua composição, que ele vai ser um anti-tanque ou um anti-algoz, né, como por exemplo aí os destruidores. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, na sua direita tem um Dynamike e na sua esquerda tem um Mortis, né? E o seu mid ali, ele é uma Penny. Então não tem ninguém pra defender a Penny, porque não tem nenhum anti-tanque, um anti-assassino aí. Então a Penny vai virar um alvo fácil. Então é muito interessante que o seu mid, geralmente, ele seja um anti-tanque para poder estar defendendo os seus laterais. Que, por exemplo, se for um Mortis pra cima do Dynamike do seu time, né? Você pode estar defendendo o seu Dynamike e fazendo ele ter mais valor na partida. Ou se for uma Jack pra cima do Mortis do seu time, você pode conseguir aí defender o seu Mortis e tá cauterando a Jack. Então é muito importante você ter pelo menos um brawler, seja ele mid ou seja lateral, pra tá cauterando os tanques e assassinos. Mas claro, né galera, tudo depende aí da estratégia e do mapa que vocês vão estar jogando, né? E no final desse vídeo, na quarta dica, eu vou falar sobre mapas específicos e estratégias para vocês estarem usando aí, pra estar se comportando do jeito certo durante a partida. E em terceiro lugar, vamos falar agora sobre o posicionamento. Então agora que você aprendeu sobre os tipos de mapas que existem dentro do jogo e também algumas composições que podem ser usadas, vamos falar agora sobre a posição do mid e dos laterais aí do seu time. Mas antes de falar sobre isso, galera, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, a gente tá quase batendo a meta de 30 mil inscritos até o final do ano, então deixa o seu like e a sua inscrição pra estar ajudando, beleza? O mid e o lateral do seu time vai depender aí do tipo de mapa que você vai estar utilizando. Como eu falei já os tipos de mapa, né? Vamos falar agora sobre os brawlers que você vai estar usando geralmente no mid. E geralmente existem modos de jogo, como por exemplo o Pique Gema, que o mid é o brawler mais importante do jogo ali, da partida. Porque se o seu mid for ruim, ele não vai pegar as gemas e vocês vão perder. Então é muito interessante aí que o mid, geralmente eles têm uma boa quantidade de vida. Pelo menos uns 6 mil de saúde aí pra cima. E se você for o mid do seu time, você precisa jogar um pouco mais recuado aí que os seus laterais, porque o mid ele é um alvo muito fácil, né, dos laterais do time inimigo. Então é muito importante que você tome bastante cuidado e sobreviva bastante tempo. E é interessante aí que ele tem um range um pouco longo ou médio, né, para poder estar atingindo facilmente o mid do time inimigo. Você nunca vai usar, por exemplo, um tanque, um assassino de mid. É sempre brawlers aí que tem um range longo e que tem uma quantidade de vida boa para estar sobrevivendo. Já os laterais são aqueles brawlers como por exemplo os tanques, os assassinos, os detonadores que atiram por cima dos muros, né? E também brawlers que têm um range curto ou médio. Nas partidas, os laterais eles costumam jogar um pouco mais agressivo para poder dar um suporte aí pro seu mid. Quanto mais agressivo você for na sua lateral, mais espaço o mid do seu time vai ter para estar
avançando. E isso é muito bom. Quando o mid do seu time tá bem avançado, vocês conseguem fazer uma pressão enorme aí no time adversário. E vamos falar agora sobre as classes e o posicionamento de cada uma. Os brawlers do tipo Algoz, eles são muito bons em mapas fechados, com bastante muro, com bastante mato, assim como os tanques também são muito bons nesse tipo de mapa. Já os detonadores são muito bons em mapas fechados, desde que não tenha tanto mato assim, porque mapa mais fechado com bastante mato são bons para assassinos e tanques, né? Então os lançadores acabam perdendo um pouco de credibilidade nesse tipo de mapa. E principalmente se o mapa tiver muros indestrutíveis, os lançadores ganham um valor enorme aí durante a partida. Já os destruidores são bons aí em mapas fechados também, porque eles conseguem aí cauterar os tanques e os assassinos. E eles também conseguem abrir o mapa dependendo aí do brawler. E os brawlers do tipo controle são bons em mapas fechados também, conseguem fazer um ótimo controle. Mas em mapas abertos eles também conseguem bater de frente aí com os brawlers que tem um range mais longo. Já os brawlers do tiro preciso, eles são bons aí em mapas abertos. Então qualquer mapa que tiver bem aberto aí, eles vão amassar seus adversários. Já os brawlers do tipo suporte aí, tem brawlers que curam, como por exemplo o Poco, é bom em mapa fechado para estar combando com tanques. E também em mapas abertos aí você pode estar usando alguns tipos de suporte, como por exemplo a Max, o Gus. Então tem brawlers que são bons aí em dois tipos de mapas. E agora, em quarto lugar, vamos falar sobre os mapas específicos e as estratégias para usar nesse tipo de mapa. Em primeiro, vamos falar sobre o Knockout. O Descampado é um mapa aí que cai no ranqueado, que é muito chato de jogar com aleatórios aí, e principalmente com gente que não sabe se posicionar. Tem brawlers ali que andam sobre o lago, né, como por exemplo o Ângelo e a Ivy, que você pode estar usando na esquerda para estar ganhando aquele lado ali que tem um lago. E na direita você pode estar usando aí os outros dois tipos de brawler. Mas a melhor estratégia sem dúvidas é você pegar um Brock, algum brawler que quebre o seu muro para poder estar dando um espaço maior para o seu time e tá quebrando o mato do adversário lá em cima. O Fênix Flamejante é outro mapa bem chato de jogar, você pode estar jogando com dois mid e um lateral esquerdo ali, como por exemplo até um lançador. E o Caverna do Braço Dourado é um mapa que a maioria dos jogadores, principalmente os aleatórios, erram muito no posicionamento, cara. Geralmente o pessoal vai um para a esquerda, um para a direita e um no meio, né? E isso é totalmente errado, porque nesse mapa todo mundo vai para a esquerda, cara. Todo mundo fica juntinho ali e um vai cobrir a lateral esquerda, o outro vai cobrir ali o meio do mapa e o outro vai cobrir a parte inferior direita ali para estar defendendo. Geralmente a galera que faz isso, essa estratégia, eles têm a ter uma vantagem na partida por conta do mapa. E passando agora pro Pique Gema, o Forte de Gemas, que é aquele mapa ali que tem o centro bem fechado, né? Quem dominar o centro nesse mapa tem uma vantagem absurda, então é muito interessante que algumas composições sejam ali todo mundo junto no meio, ou até um brawler bem controle ali no meio, né, pra estar fechando o caminho do seu adversário lá em cima. Como por exemplo aí uma Jessie, né, jogou a torreta lá em cima, os caras não conseguem passar com facilidade e pegar as gemas lá do meio. E passando agora pro modo roubo, o mapa Ravina Kabum é um mapa aí bem diferente, né, as laterais elas são bem abertas e o meio ele é fechado. Você pode quebrar o seu muro ali do meio para estar ganhando mato com mais facilidade, ou você pode deixando ele fechado mesmo e avançar com dois laterais de um lado e um do outro. Brawlers que andam no lago são muito bons também, como por exemplo a Ivy e também o Ângelo. Assim como Zona Segura também é um mapa aí que tem bastante muro indestrutível, né? Fica bem difícil de jogar nele. E geralmente vai 3 pessoas pro meio nesse mapa, né? Para andar reto ali e morrer de uma vez. Isso é muito errado. Você pode estar um indo para a esquerda para estar ganhando a sua lateral ali, e os outros dois podem estar indo no meio mesmo. Porém, quando ganharem a trocação, alguém do time inimigo morrer, o outro já pode passar para outra lateral. Você pode estar usando na lateral direita também um brawler aí que tenha uma habilidade de andar por cima do lago, como a Ivy, como também o Ângelo e a nova brawler Juju. Nesse mapa é muito importante você ter bastante movimentação e bastante mira, né? Geralmente é muito bom para atiradores. Então eu recomendo muito aí vocês usarem luvas de dedo. Se vocês quiserem, vou estar deixando o link na descrição, caso vocês queiram comprar, beleza? E passando agora pro Caça Estrela, o Pradaria Traiçoeira, que é um mapa aí do ranqueado, cara. Tá caindo no ranqueado e muita gente tá perdendo. E nesse mapa existem vários tipos de estratégia. A composição mais clássica aí é a Tara, o Bo e também a Rosa. Na minha opinião, é uma composição bem quebrada aí nesse mapa. Vocês vão andar bem juntinho um do outro, né? Farmando a ult da Tara ali. Quando a Tara pegar a ult,
em qualquer momento ela pode puxar o time do adversário inteiro, né? Caso vier uma Tara no time inimigo, não é bom que vocês estejam juntos. Mas fora isso, é muito interessante que vocês estejam sempre um perto do outro aí. E o caça-estrela é aquele modo que quem tá ganhando não precisa rushar pra ir pra cima do inimigo, porque eles vão ter que vir pra cima de vocês e vão acabar morrendo mais e mais. Então a única coisa interessante pra fazer aí é você quebrar as laterais, os matos das laterais ali com as minas do Bo. E tem outros brawlers como por exemplo o Buzz, é muito bom aí por conta do acessório que ele pode ver o mato. A própria Janet também, com o poder de estrela que ela consegue aí enquanto tá voando, ver o mapa todo, né, o mato todo do inimigo, acabam sendo bem fortes aí nesse mapa. E outro mapa bem chato de jogar com equipe aí é o Canal Grande no Caça-Estrela, e muita gente joga aí com o mid que anda pelo lago, como por exemplo a Eve e o próprio Ângelo também. Nesse caso você pode ir com um brawler pela direita e o outro pela esquerda, e o mid é ele que anda sobre o lago, né? Porém, fora isso, cara, vocês vão todos pro mesmo lado do mapa aí pra estar se defendendo e matando com mais facilidade. Porque se você avançar sozinho por um lado do mapa e você der de cara com dois brawlers inimigos, você vai morrer, cara, porque tem mato, você pode ser surpreendido aí. Então é bem complicado esse tipo de mapa aí pra você estar jogando. Como tem muros indestrutíveis, é sempre bom você usar um lançador pelo menos na sua composição. E passando agora pro Foot Brawl, o mapa Penalty, ele é muito bom para lançadores e para tanques, né? Que é um mapa bem fechado aí, até o Rico mesmo é muito usado nesse tipo de mapa. E se você usar uma composição que vai quebrar o mapa, você vai quebrar qualquer composição inimiga aí, cara, e vai sair ganhando. Você pode estar usando um Griff, que é um ótimo brawler contra tanque, né? Vai vir tanque nesse modo aí, vai vir lançador e o Griff consegue quebrar os muros tudo e se destacar bastante na partida. Passando agora para o Zona Estratégica, existem dois mapas bem complicados de jogar, um deles é o Jogadas Paralelas. E nesse mapa existem duas zonas estratégicas, uma na esquerda e uma lá em cima na direita para você estar dominando. E é muito interessante que dois brawlers seus estejam do lado esquerdo do mapa, para estar defendendo a sua zona estratégica. E quando vocês conseguirem finalizar alguém, um desses brawlers vai tentar ajudar o outro a atacar a zona estratégica do time inimigo lá na parte superior direita. Depois que o brawler inimigo consegue dominar a sua zona, né, lá na parte de baixo do mapa, é muito difícil de tirar, cara. Então você precisa ter dois brawlers ali pelo menos para estar defendendo. E muita gente erra nisso, cara, erra demais. Então é muito interessante que você escolha primeiro defender sua zona estratégica para depois estar dominando a zona estratégica do seu inimigo. Já no Anel de Fogo é um mapa aí que você pode jogar com composições bem específicas, como por exemplo uma Meg e um curador no meio, e você pode estar mandando outro brawler pela esquerda ali para estar agressivando. Em algumas ocasiões aí podem ir até os três brawlers pro meio mesmo, ali estarem defendendo a zona estratégica, estarem sobrevivendo com bastante tempo. Lembrando que é só uma zona só, né? Então quanto mais porcentagem você pegar nela, melhor pro seu time. Ou você pode também estar jogando um na esquerda, um na direita e um mid aí com bastante vida para estar pegando porcentagem. Um brawler muito bom é o Rico na esquerda, cara. Ele fazendo uma pressão ali, ele pega facilmente o mato do inimigo ali e consegue fazer uma pressão absurda. E galera, esse vídeo deu muito trabalho, então deixa o seu like aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e comenta aí qual tipo de vídeo você quer ver aqui no canal. E você já sabia dessas dicas todas aí de posicionamento, cara? Então comenta aí se você aprendeu algo novo e o que tá faltando, cara. Eu esqueci de alguma coisa aí, então comenta aí também para eu estar sabendo. E algo muito importante que você precisa saber é como cauterar o brawler inimigo aí para você estar se posicionando do jeito certo na partida. Porque não adianta de nada você estar numa lateral que tem um brawler mais forte que você, que vai estar te matando com facilidade, né? Então eu vou estar deixando esse vídeo aí para vocês estarem assistindo, beleza? Então galera, muito obrigado, valeu e até o próximo!